Olá a todos que acompanham o Jornal Curitiba. Nós estamos no mês Setembro Amarelo, né, que fala sobre a prevenção do suicídio. Um mês emblemático, importante também. E estamos com o Dr. Christian, clínico geral, né? Muito obrigada por aceitar nosso convite para estar aqui falando um pouquinho sobre esse mês. Imagina, agradeço vocês pelo convite, é um prazer aqui a gente poder conversar, ainda mais esse mês que ultimamente tem tido tantos números negativos aqui na região, então é um tema muito importante para a gente poder abordar. Principalmente agora passamos por uma pandemia e, né, tempos assim mais sentimentais, né? E o senhor é clínico geral, está se especializando? Fala um pouquinho sobre você, um pouco, e depois a gente entra, né, no assunto. Sim, sou formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, fui nascido e crescido aqui em Itajubá mesmo, daqui da região, estudei no Colégio das Irmãs, formei na Faculdade de Medicina em 2021, aí desde que eu formei, o primeiro lugar que eu atendi, os primeiros pacientes, a primeira paciente que eu atendi foi aqui em Pirani. Olha! Foi o primeiro serviço que eu tive, conversei na época ainda com a Clarice, um pouco antes até de formar, para já conseguir um contato, algum lugar de serviço. Formei e já vim trabalhando aqui para vocês. Aí vim, trabalho aqui, hoje atualmente atuo também no Hospital de Clínica de Itajubá e trabalho no CEAM como médico plantonista. Estou em processo de pós-graduação em endocrinologia, então daqui a um tempinho estou atendendo doenças da tireoide, doenças diabetes, hipertiroidismo e obesidade. E o que te levou na medicina? E é essa área também, né? Porque... Olha, desde a época da escola, eu sempre gostei muito de poder tentar fazer uma coisa para ajudar. Eu fui monitor de algumas disciplinas na época da faculdade, antes na época da escola também fui monitor. Sempre gostei muito de comunicação, sempre gostei muito de falar e sempre acreditei assim que, até um ponto de meio espiritual, pessoal, que a gente veio ao mundo por alguma razão. Sim, também acredito e uma missão. dessas razões eu acho assim, é se doar ao próximo, é tentar dar um jeito de poder ajudar a próxima pessoa. Eu percebi que pela medicina eu conseguiria fazer isso de uma maneira mais prática, de uma forma de tocar mais o ser humano. Então eu acabei decidindo isso no ensino médio, eu acabei fazendo essa escolha. Cheguei a passar em outras faculdades, passei até fora de Itajubá, mas tive a oportunidade de continuar aqui, pensei, vou continuar aqui em Itajubá mesmo e terminar meu ciclo de formação aqui na região. E a faculdade aqui de Itajubá é muito boa, é muito concorrida também. Sim, na época ainda era a antiga gestão, fazia administração da faculdade, que era a ISI, e era o sistema de entrada era o Enem. Agora a faculdade está com uma nova fase, tem um novo grupo que assumiu a faculdade, então está com um número um pouco maior de vagas. Então assim, isso facilitou um pouco mais o acesso a esses alunos na faculdade, mas continua ainda sendo algo concorrido e acaba sendo aquele sonho de muitas pessoas, né? Conseguir entrar para... Espero que, né, a maioria continue entrando com a tendência de ajudar o próximo também. É o que a gente estava conversando antes, aquela questão de se doar e ter aquele dom, porque também tem que conversar com o público e é um desafio. Sim. O público, a população de maneira geral, quem lida com o público, não só a parte médica, mas qualquer um que lida com o público, tem que saber ter aquele joguinho de cintura. A gente sabe que lidar com o público é difícil, lidar com o público doente é mais difícil ainda. Agora, o que a gente vê muitas vezes, o público e a população reclama com razão, é da falta de empatia, da falta da humanidade no atendimento. Então, isso é uma crítica que fica, eu acho que assim, não só para a área da medicina em si, mas toda a área da saúde, às vezes, de saber como acolher aquele paciente. O paciente que está procurando um serviço de saúde não está lá porque quer, ele está lá porque ele precisa de ajuda. E muitas vezes a gente não consegue prestar atendimento. Várias e várias vezes não tem um remédio no SUS, o paciente não tem condição de comprar aquele remédio, ou naquele momento a doença daquele paciente é tão avançada que não tem mais tratamento. Mas aquela palavra de conforto, aquele amparo, aquele mostrar que você está preocupado com a pessoa, você já garante uma melhora muito boa para ela. Sim. É saber tocar. Acho que às vezes não é só tocar a doença, mas é tocar o espírito da pessoa. E por falar nisso, você já enfrentou algum desafio, né, nesse começo de carreira que te pegou assim desprevenido? Já. Assim, quando a gente forma, a gente tem uma certa experiência durante a faculdade, mas durante a faculdade é uma coisa, quando você forma, é a realidade totalmente diferente. A responsabilidade muda. Muda. Eu lembro que o meu primeiro plantão foi feito em Brasópolis. E aí, durante o meu primeiro plantão, tive várias intercorrências. Quer dizer, eu esperava plantão de Brasópolis ele é tranquilo. Isso as pessoas que estavam antes falavam, né? Mas quando você está de frente ao serviço, você enfrenta uma dificuldade.
Até hoje tem pacientes que me marcaram muito, foi o paciente no hospital, uma paciente infartada, que chegou já sem dor, falando para ela ir fazer um cateterismo dentro de 30 minutos. Já estava marcado, tudo certinho, protocolo bonitinho, certinho, protocolo assim, padrão europeu utilizado, certíssimo atendimento. Era meia horinha que eu tava para ela subir. A paciente pegou e falou pra gente assim, nossa, tô sentindo uma paz tão grande aqui com vocês. Passou 5 minutos, a paciente parou. Nossa. E a gente não conseguiu reanimar a paciente. Então a paciente marcou muito porque assim, a gente sabe que a gente faz o possível, mas tem uma força agindo ali que é a hora, não tem né? como a gente lutar contra isso. Então a gente faz o possível aqui na Terra. Mas quando Deus ou de alguém que tenha outra crença, quando esse ser espiritual chama, não tem como. Aí a gente não tem como eu ainda fazer. creio assim, os médicos estão ali para ajudar. Sim. Às vezes não é a hora da pessoa, o médico está ali e ajuda. Às vezes, infelizmente, é a hora. Vocês estão ali para dar um consolo, uma ajuda, querendo ou não, né, para o espírito, vamos dizer. Tirando, como você falou, as crenças. Mas, dentre essas pacientes, a rotina sua, como que está sendo, né, desde o começo da sua carreira até agora? Sim, comecei trabalhando, meu primeiro serviço comecei aqui em Piranguinho, aí prestava plantões na micro-região aqui de Itajubá. Fazia plantão em Brasópolis, Maria da Fé, Marmelópolis, Delfim Moreira, então em Itajubá, circulava nas cidades da região. Aí com o passar do tempo fui me fixando em alguns locais que eu tinha uma estrutura de trabalho um pouco melhor, que eu me sentia um pouco melhor trabalhando naquele local. Aí atualmente eu fico no Hospital de Clínicas, trabalho lá eu sou plantonista do pronto-socorro e trabalho também no CEAM como plantonista e como consultas agendadas de rotina no CEAM também. E aí, eventualmente, pego um posto de Itajubá em um horário à parte. Mas a minha rotina fixa é o posto aqui de Piranguinho, que é o meu principal foco de trabalho, o Hospital de Clínicas de Itajubá e o CEAM. Tem diferença desses lugares trabalhados? Muita. Cada lugar tem um jeito diferente. Aqui em Piranguinho, uma atenção totalmente voltada para a atenção básica. Então, assim, é um atendimento que é um pouco mais lento, um atendimento que tem que ser mais bem acolhido o paciente, porque é uma unidade básica de saúde. O hospital, a demanda é muito grande. A demanda ser muito grande, as queixas são mais graves. Então, é um ambiente que é um pouco mais carregado para você ter que fazer um trabalho mais rápido, porém de excelência. Mais proativo. E o CEAM, por ser um hospital particular ainda, aí é outra realidade. São pacientes que muitas vezes acabam exigindo até alguns exames, algumas condutas, ou que até os medicamentos que a gente passa, eu tenho que passar alguma coisa um pouco diferente para lá, porque o próprio paciente do particular, ele já passou em alguma consulta prévia, já usou o medicamento que era prescrito pelo SUS, e ali eu tenho que fazer um medicamento um pouquinho mais forte. Então, assim, eu tento fazer o mesmo tratamento para todos, desde a OBS de Piranguinho até o CEAM. Mas, infelizmente, às vezes eu não consigo fazer isso. Por questão financeira do paciente, por questão de limitação tecnológica. Então, eu fico meio travado nos tratamentos. Mas, ao menos, o atendimento, eu tenho minha consciência tranquila, que eu tento fazer o possível para deixar todo mundo de bom. Independente se for particular à vista ou se for na unidade básica de saúde. Porque tem essa questão, né? Remédios, às vezes, que são muito caros e, às vezes, você consegue tentar controlar isso com um remédio mais em conta, às vezes um remédio que tem dentro do posto, né? E às vezes o próprio CEAM, a indústria farmacêutica, ela é bem esperta. Ela deixa os remédios mais caros nos hospitais particulares. E lá eu consigo pegar muita amostra. Então o paciente do CEAM, ele recebe essa amostra. Tanto que eu conversei muito com alguns representantes que iam no CEAM para eles visitarem aqui Piranguinho. Eles estão trazendo agora amostras também para a UBS de Piranguinho. Para a gente conseguir ao menos alguns medicamentos que às vezes o paciente está com uma dor um pouco mais intensa e que a gente não tem aquele medicamento via SUS, mas que agora a gente consegue ofertar ao menos algumas amostras grátis que estão vindo desses representantes que entregavam antes no particular, mas que agora também estão entregando aqui pra gente. Olha, eu não sei ao certo, muito bem, que eu não entendo muito dessa área, mas nos Estados Unidos essa indústria farmacêutica aí é bem ferrenha também, não é? Ainda mais porque, como lá não tem um sistema público de saúde, lá existe uma coisa que é até o patrocínio médico. Eles começam a estimular o médico a poder fazer a prescrição deles. Isso também tem no Brasil. É uma coisa menos divulgada, tem um volume bem menor do que acontece nos Estados Unidos, mas pelo que a gente fica sabendo, lá é uma coisa bem mais complicada.
Tanto porque, como é tudo pago, quanto mais a indústria vender, mais lucrativo que vai ficando para ela. E a ambulância é cara, a medicina no geral, dentista e tudo mais, Sim. fica com esse valor mais apertado. Sim. Mas vendo essa questão da sua rotina e tudo mais, você como contou, tem uma empresa. Sim, tem uma empresa que Então, mais trabalha... apertado ainda. Fica um pouquinho mais, porque assim, ó, eu atuo ainda nessa área, faço gestão de alguns plantões na região, mas para conseguir dar uma organizada um pouquinho, mas na área do serviço médico. Essa empresa minha, eu dei uma parada com ela por enquanto, porque estou tendo alguns outros focos, alguma outra área de serviço também por enquanto. Aí fechei uma parceria um pouco mais próxima com o pessoal do CEAM também agora. Então assim, a parte de remoções do CEAM, que é o transporte de pacientes entre uma unidade hospitalar e outra, estou na coordenação desse tipo de serviço agora também. E continuo ainda com o serviço que já estava funcionando, continuo mantendo ele ainda, nessa parte da minha empresa de gestão de plantões. Mas agora estou com foco mais em fazer essa área de gestão agora das emoções e também de fazer a minha especialidade. Porque aí depois você vai abrir a sua empresa também, assim, uma clínica no caso? Ou... Sim, que eu abro uma clínica mais voltada a essa área da endocrinologia também, que é uma área que desde a época da faculdade me chamou bastante atenção. Eu sempre gostei muito do tratamento de diabetes, das doenças de tireoide. E aí fiquei meio de ou ia para cardiologia ou ia para endocrinologia. E acabou que durante o exercício da minha profissão, a endócrino foi brilhando um pouquinho mais, me arrastou um pouco mais para essa área. Não, mas sempre tem alguma coisa na hora da faculdade ali que chama a gente. Chama e depois a gente vai trabalhando. Tem um carinho muito grande pela cardiologia ainda. Gosto muito da cardio. Mas quem sabe me puxou um pouquinho mais também. para endocrinologia, ao menos por enquanto. E em falar assim agora do mês em combate ao suicídio, né? Que é um tema muito mais delicado a ser abordado. O senhor sofre algum momento assim com pacientes que têm essa tendência ao suicídio? Já passou por alguma situação? Semanalmente. Eu falo isso, infelizmente. Semanalmente a gente passa por essa situação. Aqui em Piranguinho tem alguns casos que procuram a gente, um número um pouco menor, mas como eu fico no hospital, toda semana no hospital aparece algum caso. Então, assim, e são casos que a gente percebe que o volume está aumentando cada vez mais. E a gente associa isso principalmente a duas principais doenças, que seriam a ansiedade e a depressão. É isso que eu ia te perguntar, porque tem a questão da ansiedade, a depressão, o TDAH, não sei se tem a ver com isso. Tem a ver? Tem um pouco, só que assim, sem a gente abordar mais a parte psiquiátrica, sem abordar assim, o caso dos pacientes que sofrem de esquizofrenia, pacientes com transtorno bipolar, pacientes com TDAH, deixando essa parte dos pacientes que são clínicas um pouco mais específicas de lado, pegando os principais que seriam ansiedade e depressão, eu diria que infelizmente o número está muito grande, e principalmente pela alta cobrança. E dentro dessa cobrança, eu colocaria que na maioria é autocobrança. A gente vive num mundo hoje que é um mundo muito de aparência. A internet ainda. A pessoa tem que ter o carro do ano, a pessoa tem que viajar, a pessoa tem que fazer isso. As blogueiras muitas vezes mostram uma realidade impossível de se atingir. E nem precisa ser blogueira não, a pessoa próxima. A pessoa próxima, às vezes, nunca vai postar que está comendo uma comida simples. Ela sempre posta alguma coisa rebuscar. Sim. E a pessoa vai se prostrando, ficando cada vez mais negativa. Por que eu não tenho isso também? E acaba perdendo muitas vezes a vontade de viver. Não só da inveja que a gente fala dos outros. É um exemplo disso. Mas por causa da ansiedade e depressão. Comparação. Comparação. E teve alguma situação assim que o senhor passou recente, que te marcou? Sim, até comentei com os alunos do hospital. Semana passada atendi com esse quadro, semana retrasada. Infelizmente mesmo, é algo muito comum, a gente pega demais. Mas a paciente que me marcou muito foi uma que eu atendi lá no hospital. Foi uma paciente que já tinha tentado suicídio várias vezes. E ela tentou de uma maneira um pouco mais efetiva. E ela tinha ido foi conduzida para a sala de emergência do hospital. Ela usou muito remédio que fazia, não sei entrar muito em detalhe, mas que deixava os sinais vitais dela muito instáveis. Ela foi estabilizando, teve que ser entubada. E na hora que a gente foi fazer a sedação nela para poder fazer a intubação, ela pegou e falou: gente, o que é que eu estou fazendo? Parece que naquele momento a ficha dela tinha caído.
foi entubada, ficou na UTI, se eu não me engano, acho que foi 15 ou 20 dias na UTI. Ficou assim, à beira da morte, literalmente, não tinha mais droga, não tinha mais medicações para poder ofertar para ela, para reduzir o dano que aquelas medicações tinham feito para ela. Até que ela pegou, saiu da UTI, foi pro quarto. Eu sou médico de pronto-socorro, então eu não acompanho a evolução dos pacientes. A gente sempre fica curioso de saber o que está acontecendo com os pacientes que dão entrada no pronto-socorro com a gente. E aí um dia eu vi que ela tinha tido alta da UTI, que ela estava num leito normal, eu fui conversar com ela, perguntar se ela lembrava de mim e tudo. Ela falou que lembrava, que ela tinha dado entrada no hospital, tudo, e que agradecia muito que a partir daquele momento ela não ia mais tentar suicídio nunca mais na vida dela, e que ela queria inclusive fazer psicologia, que ela ia prestar o vestibular de psicologia, porque ela queria que outras pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão grave, no caso era uma depressão muito grave, que as pessoas que sofrem de depressão não passassem pelo que ela passou. E aí essa conferência da questão de tocar a outra pessoa, ela precisou infelizmente chegar nesse ponto para ela conseguir virar essa chave na vida dela. E se eu não me engano, acho que hoje ela está fazendo psicologia, acho que ela passou na faculdade e está fazendo. Ela achou um foco para a vida dela e isso serviu de exemplo para ela. Sim. Né? E eu acredito que o senhor passa por pacientes assim, você quer ver a evolução deles, infelizmente não dá. Sim, é isso assim, por isso que eu gosto do serviço da atenção básica. Porque eu pego o paciente desde o começo e vou com ele a história inteira. Então tem paciente que já chega brincando comigo, tem paciente que eu já consigo brincar. Hoje mesmo atendimento eu brinquei com uma paciente sobre o exame dela anterior. Então a gente consegue ter um acompanhamento. O serviço do hospital, às vezes, ele é meio ingrato. Porque você faz atendimento naquele momento. Eu perco o acompanhamento do paciente. Então não consigo ver depois. E como eu sempre gostei muito de tentar conversar com as pessoas, sempre quis fazer medicina para poder acompanhar as pessoas, a saúde da família acabou casando com uma luva para mim. Porque aqui eu consigo fazer tudinho. Se o paciente foi para o hospital, internou e voltou, eu estou no hospital, eu sei o porquê que ele internou, eu sei o porquê que ele voltou. Então eu consigo pegar ele num atendimento longitudinal. E lidar com família, o paciente, já passou por uma circunstância que teve assim que dar alguma notícia ruim? Sim, inclusive aqui no posto. Aqui no posto mesmo, o ano passado a gente teve 2 paradas cardíacas no posto de saúde. Aqui. Eu lembro. As 2 foram comigo, inclusive no posto de saúde, um paciente que teve um mal-estar súbito na unidade, um paciente que estava quase parando, o motorista da ambulância teve a sensibilidade de trazê-lo para o atendimento que ele estava indo para Itajubá, parece que na época. E a gente conseguiu fazer o atendimento, mas infelizmente esses pacientes não retornaram. E foram dadas notícias ruins aqui mesmo, aqui na unidade básica de saúde. Não só aqui, mas no hospital também isso acontece várias vezes. No CEAM, isso aconteceu uma vez comigo, esse ano também, perdi uma paciente que já chegou em parada no CEAM com a gente. Então, assim, acaba sendo uma coisa que acredito que é a pior parte do meu trabalho, das notícias, a gente não gosta disso, mas que ao menos a gente tem que ter consciência de que naquele momento a gente tentou fazer o máximo possível. Como lidar com isso? Porque às vezes você vai para casa com um sentimento, né? De vazio. Sim. Ou aquela angústia, respeito. Quando o paciente, às vezes, ele acaba falecendo e eu sei que ele faleceu por uma coisa que poderia ser evitada, aí me dá uma angústia muito grande. Mas não naquele momento, por exemplo, assim, teve uma parada cardíaca e não foi reanimado porque faltou medicação. Não nesse sentido. Mas, por exemplo, exato, porque o paciente ele foi negligenciado no momento anterior. Ele já estava evoluindo mal e ninguém percebeu. E eu falo ninguém, não só a questão de culpa do sistema de saúde, mas também uma crítica à família, às vezes, que sabe que aquele paciente não tem um cuidado e não lhe deixa para si mesmo. Ela não tem aquela preocupação de correr atrás da vida do paciente para tentar prestar um atendimento melhor. Eu dou o exemplo até do meu avô. Ele teve um começo de AVC. A gente reparou que o olho dele estava diferente. A gente já ligou para o doutor Edgar e a gente falou, para o hospital. Então a gente já conseguiu inibir o procedimento, o que estava acontecendo. Então isso eu acredito que muitos deveriam perceber mais em casa, ver a situação. E isso também remete à questão do suicídio, né? Sim. A questão do suicídio, o que a gente mais escuta, principalmente entre os jovens, é que eles não são ouvidos. Às vezes a pessoa está gritando por ajuda, mas nós temos uma geração e algumas pessoas, felizmente isso está tendo uma mudança, que acredita que depressão e ansiedade é bobeira.
Depressão e ansiedade é fingimento, é falta de ter o que fazer, uma pessoa desocupada, arranja um serviço, ocupa a cabeça, escuta isso direto. Não só dos pacientes, mas até de pais, de avós principalmente, que falam isso. Não, meu neto tá com esse problema porque não faz nada e tem que ocupar a cabeça dele. E a pessoa pede ajuda para a família, essa ajuda acaba sendo negada. E assim, e a gente tem um acesso bom, ao menos aqui em Piranguinho, na parte de assistência mental, ele é um atendimento bom. Nós temos psiquiatra, temos 2 psiquiatras trabalhando no posto, temos psicólogo e tem agente clínico que faz atendimento. São pacientes que eu gosto particularmente de fazer esse atendimento aqui. Paciente que está com ansiedade, com depressão, e eu pego, converso. Tem alguns alunos que ficam comigo, que atuo como professor da faculdade também. Aí fica aluno acompanhando comigo. E todo paciente que vai entrar no consultório, eu dou um background para os alunos antes deles entrarem, por já conhecer a população. Vai entrar a Dona Maria é uma paciente assim, assada, tem tal doença. Assim também, como às vezes tem um paciente que eu sei que ele é mais ansioso, eu sei que ele está passando por algum problema familiar, e eu vejo que a queixa dele naquele dia tem total associação com aquele caso. Tanto que eu falo, Luan, fica aqui no consultório, mas pode conversar 20, 30 minutos, que daqui a pouquinho eu venho aqui. Porque às vezes, naquela correria, que aqui em Piranguinho tem um horário, isso é importante para a população saber, que tem um horário aqui que funciona como saúde na hora. E o saúde na hora funciona como um pronto-socorro. Então são 2 horários diferentes. Então às vezes eu não consigo prestar um atendimento muito longo no saúde na hora, não é porque eu não quero, não é porque a doutora Vanessa não quer, a doutora Ana Paula não quer. É porque naquele momento a gente tem que ser rápido, tem que ser uma resolução rápida, porque a gente tem um volume de atendimento alto. Por isso que às vezes a gente pede para o paciente marcar uma consulta agendada, porque na consulta agendada a gente marca o tempo que for necessário para ele conseguir um atendimento melhor. Eu fiz uma consulta na semana passada, que foi uma consulta de 40 minutos. E foi necessário, coisa que era impossível de eu conseguir fazer no saúde na hora, na demanda espontânea. Mas era um paciente que precisou de ajuste em remédio de diabetes, precisou de usar remédio de hipertensão, ele era cardiopata, tinha que usar remédio de cardiopatia dele. Então é um atendimento que não dá para ser um atendimento rápido. Para dar um atendimento com qualidade, ele precisava de um pouquinho mais de tempo. Sim, porque tem essa questão. Às vezes o paciente está com um problema, mas às vezes remete a outros problemas que tem que ser arrumado. Às vezes está tomando um medicamento, tem que cortar ele e tomar outro. E atualizar. É isso que a gente fala, de sempre atualizar as medicações. O carro muda, televisão muda, celular muda. As medicações também estão mudando. Então, assim, sempre a gente tenta deixar, eu pelo menos sempre tento deixar o protocolo mais moderno possível. Às vezes tem um paciente que fala, doutor, mas ela faz 20 anos que eu uso atenolol. Eu falo para ele, tá, mas você usa o mesmo carro que você usava 20 anos atrás? Não, eu troquei, então tá na hora de trocar seu remédio também. Então a fórmula anda mudando também. Muda. E os protocolos mudam. Então a gente tem que fazer esse cuidado para poder estar sempre atualizando para tentar prestar um serviço de melhor qualidade. Uma dúvida, eu não sei se a população deve ter, é a questão do genérico. O genérico muda também a fórmula? Assim, o genérico, por definição, ele tem que ter uma bioequivalência do ponto de vista farmacológico ao remédio referência. Ele tem que ter essa equivalência de composição de um remédio com outro. O que a gente percebe assim na prática, às vezes, é que a marca de alguns genéricos não é tão boa. Tá? Não vou, por questão de conflito, não vou citar aqui, uma coisa particular. Se o paciente, de geral, se o paciente no momento da consulta, eu até oriento, olha, você pode comprar o genérico, porém eu recomendo, se você for comprar o genérico, você use do farmacêutico, da indústria A, B e C. E assim, sem nenhum conflito de interesse, sem ganhar R$1 de qualquer tipo de farmácia. É só a mesma questão de que a gente percebe. E tem paciente, eu acredito que está vendo a gente, que já percebeu que usou uma sertralina, principalmente remédio de ansiedade e depressão, usou um remédio de uma marca e não funcionou, mas usou o mesmo remédio de uma marca diferente e teve um efeito diferente. Então, assim, a gente percebe isso no dia a dia, mas por definição, pelo protocolo do Ministério da Saúde, do papel, são remédios que têm que ter uma bioequivalência similar. Mas eu sempre tento orientar ao menos algumas marcas que eu tenho um pouco mais de confiança. Né? Sim. Às vezes sentem. E na questão assim, de palestras que o senhor está dando, o senhor vê mais propensão dos jovens terem essa questão da depressão? Principalmente veio com a pandemia ou a questão dessa que a gente conversou agora, né? Os pais, avós acham que é frescura, a ansiedade, a depressão, mas acredito eu, o senhor vai me falar melhor, que a medicina avançou
uma proporção que identifica melhor isso. Sim. O que acontece, a gente acaba percebendo é que, assim, depois da pandemia, a gente teve um aumento grande, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa. Aumentou principalmente os conflitos familiares, a questão do isolamento social. E a volta da pandemia foi uma época também turbulenta. Alguns serviços ficaram como serviços online, outros serviços mudaram para que fosse um serviço presencial. Então teve uma mudança muito grande de perspectiva de um tipo de serviço para outro. Com relação à ansiedade e depressão, o jovem é cada vez mais cobrado. Ele tem que entrar na faculdade aos 17, 18 anos. Ele tem que passar numa faculdade federal ou pública. Se ele for na particular, ele tem que conseguir um FIES, tem que conseguir um ProUni, porque senão muitas vezes uma família não tem condição de conseguir. Se ele não for para a faculdade, ele tem a obrigação de conseguir um emprego e ajudar dentro de casa. Então fica uma pressão grande em cima deles. Eu fui professor de um cursinho assistencial em Itajubá de Biologia de 2017, 2019, se eu não me engano. E nesse intervalo de 3 anos, peguei muito estudante de Piranguinho, da região daqui de Itajubá, da região, que se desdobrava. Ele trabalhava de dia, fazia o cursinho à noite e batalhava para conseguir o que ele queria. E vários me procuravam na época, estudante de medicina ainda, me procurava e falava, doutor, na época, né, o professor, eu não estou bem, eu estou muito ansioso, eu não consigo dormir, tem muita coisa na minha cabeça. E aí a gente marcava, na época, algumas consultas com os psiquiatras da faculdade, para a gente conseguir conversar um pouco melhor com eles. Então junta pressão de vestibular, pressão de emprego, redes sociais que têm uma realidade impossível de se ter. Junta esse caldeirão todo, além dos problemas familiares e as alterações hormonais que acontecem nos adolescentes e pré-adolescentes, vira uma bomba para a gente conseguir ter os sintomas de ansiedade e depressão, infelizmente. O senhor gostaria de dar um recado para as pessoas que nos assistem, que sofrem? Eu acho assim, primeira coisa, ansiedade e depressão, para quem está ouvindo, não é frescura, não é uma coisa que falta de serviço. Tira isso da cabeça de vocês, vocês já ouviram isso alguma vez. Ansiedade e depressão são doenças. Existe uma coisa na medicina chamada CID, que é a Classificação Internacional da Doença. Assim como pressão alta, diabetes, infarto e AVC tem CID, ansiedade e depressão também tem CID. São doenças. E o mais importante, muitas vezes, é você falar. Muitas vezes a pessoa não fala. A gente descobre que a pessoa tem ansiedade e depressão de uma hora para outra. Porque não conversou com o familiar, porque não procurou uma ajuda, porque não procurou um tratamento. Então, às vezes é difícil você chegar no médico que você nunca viu na vida e falar, doutor, me ajuda que eu estou com depressão. Às vezes isso não é quer difícil, acreditar. a pessoa não se abre. Mas se conversar com o familiar, conversar com seu agente comunitário, pedir uma ajuda, a gente marca uma consulta agendada, tá passando mal, passa na demanda aqui no Saúde na Hora, a gente vai te acolher, vai encaminhar para o psicólogo se for necessário, vamos começar medicamento, encaminhar para o psiquiatra, que é outro estigma também tem que cair por terra. Psiquiatra não é médico de louco, isso tem que cair de vez, isso não existe mais. Então, psiquiatra está lá para ajudar a ansiedade e depressão. Tem até mesmo quando ele não tem, né? Até quando não tem. Ele está lá para poder te ajudar, poder organizar melhor seus pensamentos e entrar com medicamento quando for necessário. E a pessoa que está com ansiedade e depressão, que está usando um remédio, não significa que ela vai ter que ser medicada pelo resto da vida dela. Às vezes é aquela fase. A pessoa perdeu um parente, perdeu um familiar, está enfrentando um luto. Não é fácil, é uma coisa difícil. Então, naquele primeiro momento, a pessoa pode precisar de uma ajuda, pode precisar de algum remédio. E não é para ela esquecer do ente que morreu, de maneira nenhuma. É para ela conseguir seguir a vida dela devagar, se organizar o raciocínio para conseguir superar aquilo de pouco em pouco. Esquecer ninguém nunca esquece. Não, o luto ele tem que ser vivido. Isso é uma coisa dura de se ouvir. Mas o luto ele tem que ser vivido. Mas ele tem que perceber a partir do momento que o luto está atrapalhando a atividade do dia a dia. Está com ansiedade, está com depressão, tem como a gente ajudar a melhorar um pouco isso. E o senhor falou uma coisa boa. Às vezes você não conversa com um familiar e tudo mais, vai num agente de saúde, principalmente aqui, que a gente está numa região que tem cidades pequenas, que são agentes de saúde que estão indo lá na porta da pessoa, você consegue conversar, falar um pouquinho. E tem um número que eu até anotei aqui, que
Quem não tem um agente de saúde ou um familiar para conversar, pode ligar no 188, certo? Sim. Que é um número de proteção à vida, que a gente fala. A partir do momento que a pessoa tiver aquele pensamento, aquela vontade de se matar ou ver que não tem saída, liga no número. Liga porque esse número ele é importantíssimo para conseguir proteger a pessoa. E não só isso, está passando mal, vai para o hospital. O hospital aqui em Piranguinho fica das 7 às 7, mas a nossa região aqui tem um hospital de Itajubá que faz o atendimento, tem os postos de saúde de Itajubá que estão abertos até às 10 horas da noite. Então, assim, tá passando mal, tá precisando de alguma coisa, procura um hospital. Nossa região aqui de Piranguinho tem um hospital de Brasópolis também, que fica aberto 24 horas. Lá vai ser medicado, vai tirar da crise naquele primeiro momento. O importante é que não pode esquecer que o problema é passageiro. Uma decisão grave define o destino de uma vida. E a família vai ficar angustiada depois, e não é, né? Tem vidas por trás. Sim. Certo? Olha, eu agradeço imensamente a vinda do senhor aqui. Está aberto para vir mais vezes, para falar sobre medicina, para falar sobre o seu trabalho. Sim. E novamente, está de parabéns em todo o trabalho que vem fazendo em Piranguinho, Itajubá e região. Imagina, eu agradeço o convite mais uma vez. A gente fica à disposição. Quando precisarem, quem tiver precisando de qualquer tipo de ajuda e de apoio também, a UBS Piranguinho fica aberta para fazer o acolhimento não só das queixas de ansiedade, depressão, qualquer problema que tiver necessidade, pode procurar a gente, porque o que for possível fazer para ajudar, a gente vai fazer. A gente sabe que nós somos seres humanos, às vezes a gente erra também, mas a gente sempre está à disposição para poder fazer o possível visando acertar. Com certeza. E não esquecer da nossa saúde. Exatamente. Né? E o lema, né, desse mês, se precisar, peça ajuda. Então, obrigada. Nada.